O céu é por fé, não é por obras. Vamos adentrar o céu pela fé em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Por isso, firme o teu coração em Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas pelo que você passar, em frente que você enfrentar, mas não abra mão do amor de Deus que foi derramado através do seu Santo Espírito em nosso coração. Temos um amigo. Ninguém vê ele não, mas a gente sente sua presença. Glória, glória. A gente pode ser desamparado por todos, mas o nosso amigo, o Espírito Santo, ele sempre está conosco. É isso que me motiva a estar de pé para glorificar a Deus. É isso que me dá a razão para viver em sua presença. Abra sua Bíblia aí, queridos, em Mateus. Para ela não espera a gente. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O nosso Jesus, aquele que era e que há de vir. O nosso mestre, o nosso redentor, o nosso amigo de todas as horas. Aleluia. Jesus, a sua vida na terra, Oh, meu Deus. ele não parou de trabalhar. Aleluia, Jesus. Eu costumo dizer que Jesus sempre será o nosso exemplo. Glória, glória a Deus. Jesus, sendo filho de Deus, ele poderia não ter feito muitas coisas, porque ele era filho de Deus. Ele era o único, unigênito. Tinha toda a prioridade com ele, toda a legalidade de Deus na sua vida. Mas Jesus, como homem, ele veio a este mundo, ele mostrou para o homem que dá para agradar a Deus, que dá para servir a Deus. Aleluia. Ele mostrou ao homem, à humanidade, que dá para amar a Deus e obedecer a sua voz. Jesus passou em diversos lugares pela terra, pregando o evangelho de Deus, da salvação. Louvado seja Deus. Mas Mateus vai contar que Jesus primeiro ele nasce. Conhecemos a história. Ele nasce de uma virgem. Se você falar no mundo que uma virgem teve um filho, no mínimo vamos chamar de louco, porque é impossível uma virgem ter um filho. Como se ela não coabitou? Se ela não é casada? Se ela não tem uma família completa para poder ter um filho? Mas o Senhor, o Deus das nações, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus a qual o anjo anunciou a Zacarias, porque para Deus não haverá impossível. Aleluia. Ele faz o impossível. Ele treme o céu, treme a terra, ele muda a história, ele muda o tempo e as estações. Glória, glória. Aí Deus faz Jesus nascer de uma virgem. Aí Mateus conta que Jesus nasce, cresce, prega entre os doutores com 12 anos. Olha como a missão e o chamado de Deus é real na vida daqueles que Deus chama para a seara da sua obra. Porque a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Mas Jesus chama e ele garante. Aí Jesus nasce, cresce, prega, faz a missão de Deus. Ele passa por muitos lugares. Ele passa pelo Egito. Ele passa por vários países, pregando o id do Senhor. Mas Jesus, ele cura também. Ele faz o impossível, ele faz milagres, ele faz maravilhas. Mas Jesus se depara, louvado seja Deus, segundo a história, nesse lago. Quando ele entra nesse barco, e os seus discípulos o acompanham, porque aonde Jesus passava, as multidões lhe acompanhavam. E Jesus, que não despreza o homem, não rejeita o homem, Jesus que recebe todos que vêm até ele, ele não lança fora, mas ele também não despede o povo de mão vazia, ele sempre instrui e ele alimenta o homem, tanto na parte espiritual como na parte física. Jesus é completo em tudo que faz. Lemos o texto, Jesus apazigua a tempestade. Mas antes ele passa por Cafarnaum, ele cura o leproso. Mas Jesus ele queria mudar a história daquele discípulo. Jesus queria ensinar o seu povo que o homem vive no mundo não é pelo por vista, não é pelo que ele fez. Aleluia. Mas ele mesmo falou: meu justo viverá pela fé. Glória a Jesus. É a fé que ele
veio nos ensinar hoje. Louvado seja Deus. Aí o salmista fala sobre uma fé perfeita em Deus. Mas Hebreus também fala sobre o fundamento da fé. Glória a Deus. E Jesus quer ensinar os seus discípulos sobre a fé. Aí Jesus permitiu, porque ele tem um poder sobre o tempo, sobre a natureza, sobre tudo. Você acha que Jesus dormiu no barco porque ele não sabia que estava acontecendo uma tempestade em alto mar? Claro que ele sabia. Aleluia. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é Jesus, ele é Deus, ele é Senhor de toda a terra. Ele sabia que haveria uma tempestade, uma situação de aflição, de luta naquele momento para o seu povo na terra. É por isso que você enfrenta hoje, não é para você ficar desesperado, desanimado, triste, não. É para você levantar a sua cabeça como vencedor em Cristo Jesus e adorar o fundador na aflição. Porque já quando perde os seus filhos, ele rasga as suas vestes e adora. Glória a Deus. Ana era estéril. Olha quantos servos e servas passaram por tempestades. Ana era estéril. Era humilhada, era desprezada por muitos. Amada pelo seu esposo. Mas não era compreendida por ninguém, só por Deus. Porque ela buscava algo para a sua vida. Ela queria um milagre para a sua vida. Ela queria ter um filho. Mas antes ela passou pela tempestade de ter a sua madre cerrada por Deus. Porque a gente não entende os propósitos de Deus. A gente não entende a vontade e o querer de Deus. A gente só aceita porque nós somos filhos. E o filho obedece à voz do seu pai. Porque Jesus muitas vezes não entendeu quando ele falou: passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Ele, como filho, entendeu que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Aleluia! E Jesus, como filho obediente, ele vivia para cumprir a vontade de Deus. Glória! Quando Jesus ele entra no barco, ele, como homem, talvez estivesse cansado. Porque a gente cansa, o nosso físico cansa. Às vezes a nossa alma está cansada em meio às lutas, provações. Mas Jesus falou que a gente teria aflição no mundo, mas também Jesus falou: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eita, glória! Quando Jesus ele dá essa versão, eu venci o mundo, ele quer dizer que no nome dele, no poder que ele tem, a gente também pode vencer. Porque há poder no sangue no nome de Jesus. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela passou pelaquela tempestade de enfermidade. Quando ela toca nas vestes de Jesus, olha como o homem vivia repleto do poder. Até as suas vestes alavam poder. Aquela mulher tocou com um toque diferente, um toque de fé. Porque muitos vão ver Jesus. Glória, glória a Jesus. Mas são poucos que conseguem tocar com fé dentro. Porque o discípulo falou: Jesus, quantos te tocam, te cercam? Mas Jesus falou: alguém me tocou. Porque Jesus sabe notar quem clama pelo seu nome, quem invoca pela sua presença. Jesus sabe notar quem está buscando de dia e de noite. Por isso ele falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Para Deus não existe homem parar no caminho. Para Deus não existe homem retroceder. Porque ele mesmo falou: se o homem volta atrás, a alma dele não tem prazer na alma dos tais. Queridos, não há tempo para a gente perder, não. Luta, a gente passa e vai passar até a vida de Jesus. Mas uma coisa temos que ter convicção e certeza: a vitória é do povo de Deus. Deus ele nos dá a vitória onde a gente passar a enfermidade, a luta, a aflição, a provação. Tudo que a gente vai enfrentar aqui, Deus sempre tem resultado para o homem. Por isso não pare no meio do caminho, não retroceda, não desfaleça a sua fé, não olhe para trás. Porque Jesus queria ensinar os discípulos que para seguir Jesus
Existem algumas coisas. Primeiro, obediência a Deus. Segundo, renúncia. Aleluia. Terceiro, uma fé firme. Porque a fé em Jesus precisa ser uma fé inabalável, queridos. Aleluia. A nossa fé não pode ser parcial, não, ficar oscilando. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Não. Deus, Ele quer um homem que crê totalmente no seu poder, na sua existência, naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele faz. Porque Deus não é um homem. Não confunda o poder de Deus com a promessa humana que falha de forma alguma. Não confunda, queridos. A palavra de Deus é uma só. Ela é firme. E ela é poderosa. Ela é eficaz. Ela faz aquilo que apraz a vontade de Deus. E ela não volta vazia. Mas ela cumpre o querer de Deus. Por isso Jesus, ele entra no barco. E quando Jesus, ele entra no barco, ele dá uma descansada. Ele vai dormir. E os discípulos não entenderam. Jesus estava provando a fé deles. Porque Jesus sabia que a tempestade viria. Ele conhece o tempo, Ele é o dono de tudo. E os discípulos não entenderam porque aquela tempestade em alto mar. Se segundo a história, ele estava em um lago. Mas eles não entenderam por que aquela tempestade, por que aquela aflição, por que aquela situação. E Jesus descansando. Jesus que sonda mentes e corações. Aí os discípulos desesperados. Aí eu falo para a igreja, louvado seja Deus. Os discípulos andavam com Jesus. Aleluia. Ele viu maravilhas Jesus fazer. E porque no momento da aflição, da tempestade, da luta, eles duvidaram do poder de Deus. Se Jesus estava ali do seu lado no barco. Se Jesus está no barco, ele não naufraga. Aleluia. A tempestade pode até balançar. Pode até entrar água dentro do barco. Mas com Jesus no barco, não naufraga. A tempestade não pode contra o poder de Deus. Não prevalece nada neste mundo contra o poder de Deus. E os discípulos não entenderam. Jesus estava ali pertinho. Por que o medo? Por que temeste, homens de pequena fé? Aleluia. Jesus estava ali do lado e eles temeram. Glória a Deus. E Jesus provando e testando a fé deles. Glória a Jesus. Até onde vai a sua fé em Deus? Você está crendo realmente que Deus ele é fiel para fazer o que lhe apraz, o impossível, aquilo que Ele quer? Porque a gente ora, a gente pede. Mas muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Porque a nossa fé não está como Deus quer. Deus quer crente firme naquilo que está orando a Deus. Aleluia. Quando Ana orou, ela não desfaleceu a sua fé em momento nenhum. Glória a Deus. Ana orou no templo, no tabernáculo, porque não existia tempo ainda no tabernáculo. Glória a Jesus. Ana foi interpretada ruim, porque muitos não entendeu Ana. O sacerdote não entendeu Ana, mas Ana não desfaleceu a sua fé por isso. Ana não ficou chateada, Ana não murmurou, não criticou, Ana não queria brigar, não queria discutir, porque muitos não entenderam ela, porque muitos estavam criticando, zombando, apontando, porque a mulher é estéril, louvado seja Deus. Mas Ana foi uma mulher sábia, louvado seja Deus. Aleluia. Nós precisamos, igreja, aprender com essas lições da Bíblia. Precisamos aprender a confiar em Deus. Porque muitas vezes Deus não age em nossa causa, em nossa situação, porque Ele não encontra fé e confiança. Porque Deus queria, louvado seja Deus, através de Jesus, fazer algo acontecer de sobrenatural naquele mar. Mas os discípulos não entenderam. Por que aquela tempestade? Mas Jesus sabia que algo iria acontecer a ponto de surpreender a eles. Aleluia. Porque eles não imaginou que Jesus poderia acalmar aquela tempestade. Porque se eles imaginassem, eles não entravam em desespero. Acordando Jesus desesperado. A gente falou com aqueles homens
homem, por que duvidaste? Oh, Onde, aleluia, aleluia. Ou seja, Glória a Deus. Jesus sondou o coração daqueles homens e viu que eles não estavam crendo que algo poderia acontecer naquele lugar. Glória a Deus. Mesmo assim, Jesus, que não se atrasa em sua ação, ele chegou na hora certa para atuar, para fazer o milagre acontecer. Glória a Deus. Jesus desperta do sono. Aleluia. E quando Jesus ele dá ordem para o vento e o mar, todos têm que obedecer a sua voz. Porque quando Deus fala, a terra ela se cala, a terra se derrete. Jesus dá ordem para o vento e o mar e eles obedecem a voz do Senhor. Aí aqueles homens ficaram impressionados. Como que Jesus fez isso? Somente a sua palavra teve uma atuação poderosa na terra, para você entender que a palavra de Deus ela reina no mundo espiritual e no mundo físico. Quando Deus dá ordem aos seus anjos, eles vêm fazer o que Deus ele determina. Quando Deus dá ordem aos seus anjos, algo tem que acontecer na terra. Deus ordenou o anjo, ele desceu e abriu a cela e Pedro foi livre. Deus deu a ordem ao anjo, o anjo abriu a cela e Paulo foi liberto e livre daquela prisão. É assim que Deus ele faz. Deus ele chega na hora certa, queridos. Deus ele não se atrasa, não. Por isso, firme teu coração nas promessas do Senhor, mas firme também confiando, igreja. Porque a gente vê hoje uma realidade. Muitos estão apostatados na fé. Muitos perderam a fé. Muitos não creem mais em milagre. Não creem na volta de Jesus. Não creem que Deus ele cura. Deus faz o cego enxergar. Muitos duvidam das maravilhas do Senhor. Mas eu creio que você está crendo. Porque Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Por isso que nessa noite você possa firmar o teu coração com essa reflexão. Que Deus ele continua a fazer aquilo que ele quer. Mas quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente suplica ao Senhor, Deus ele faz o impossível acontecer. Mas para você ver algo acontecer na tua vida, na tua casa, você precisa firmar o teu coração crendo. Porque a fé em Jesus não é eu creio hoje, amanhã eu não creio. Jesus falou: tudo que pedires ao Pai em nome de Jesus, crendo sem duvidar, recebereis. Você pode receber algo de Deus para a tua vida, mas você precisa crer sem duvidar. Porque o mundo não crê. O mundo fala sobre uma fé que neles mesmos acreditam. Porque se eles crescem em Jesus, eles não estariam na vida que eles andam. Eles viriam para o caminho da verdade. Porque Jesus falou: se eles crescem, será salvo. Ou seja, se eles crescem em Jesus, eles viriam para a salvação. Porque não há outro caminho. E porque eles não vieram até hoje muitos? Porque eles não creem. Então eles não têm fé. A fé o Espírito Santo gerou no coração daqueles que creem em Jesus. Quando o homem crê que Jesus veio a este mundo, que ele nasceu de uma mulher, de uma virgem. Quando o homem crê que ele veio, que Deus enviou o seu Filho amado, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna, aí a fé gerada no coração. Então nem todos creem. Por isso não deixe que nada e nem ninguém venha fazer a sua fé ficar oscilando. Não deixe que nada e nem ninguém venha fazer a fé que está no teu coração se esvanecer, não. Porque Jesus ele vai voltar um dia para nos buscar. Aí sim, você não vai ver mais tempestade. Você não vai enfrentar mais tempestade. Você vai vencer. Porque Jesus ele vai nos levar para as mansões celestiais. Mas para isso você precisa passar pela tempestade que Deus permite você passar. Porque Deus só permite a gente enfrentar aquilo que a gente suporta. Entenda que a luta que você enfrenta ou vai enfrentar é aquilo que Deus preparou para você passar. Porque quando você passar a luta, a aflição, as tribulações, como Israel passou, aí sim vem a bênção. Aí do outro lado você canta. Mas precisa passar pelo mar.
Israel teve que passar pelo mar. Glória a Deus poderia fazer algo diferente ali? Poderia. Poder para isso ele tem. Mas ele quis que Moisés não clamasse naquele momento. Porque é o momento de você clamar, é o momento de você confiar e tomar uma atitude com Deus. Aleluia. Deus queria Moisés na atitude naquele momento. Porque clamas a mim, Moisés, tem o que nas mãos, cajado toca. Toma atitude de fé. E quando Moisés toca naquele mar, a Bíblia diz que Deus manda um vento. Porque ele trabalha com o tempo também. Ele manda um vento. E aquele vento abre o mar vermelho em duas partes. E o povo passa sem sequer molhar os seus pés. Aí você vê o mundo não tem fé por isso. O mundo não crê nisso. Isso para o mundo é loucura. Como é que pode alguém passar pelo mar e não se molhar? É impossível. Para o mundo. Mas para o crente, para aqueles que foi chamado, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Para aqueles que Deus chamou e ungiu. Aqueles que creem no poder de Deus. É o poder de Deus manifesto na terra. Aí Deus ele abre aquele mar. O povo passa pelo mar. Porque hoje é uma representação de luta o mar em nossa vida. Aí do outro lado, depois que passou pela luta e venceu, aí tem vitória. Mas o crente precisa passar pelas etapas de Deus. Hoje você passa por uma aflição, por uma luta, por uma perda, por uma dor. Mas depois que você passar e for aprovado, aí Deus tem vitória para a tua vida. Por isso não desanima, não desfaleça, mas ergue a tua cabeça nessa noite. Como um crente vencedor, porque Deus chamou o crente vencedor. Não chama o crente para desanimar, não. Te levanta nessa noite. Como um crente que crê no Deus que serve. Porque a vida no templo não é em vão, queridos. A vida na casa de Deus não é em vão. Não viemos aqui perder tempo, não. Ocupar espaço na cadeira, não. Viemos aqui adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viemos aqui adorar o Cordeiro Santo que perdoa os nossos pecados, que nos lavou, nos purificou, nos deu vida. Vida e abundância. Tem salvação para a nossa alma e tem vitória. Para o crente que espera, para o crente que ora e para o crente que não desanima e não desfalece a sua fé. Por isso hoje, guarde no teu coração a fé que está em ti, que Deus colocou é para você continuar de pé. E não desanimar e não desfalecer. Venha o que vier. Não baixe a cabeça para a luta. Não baixe a cabeça para a aprovação, não. Porque eu também passei por muitas aflições na minha vida. Mas eu posso dizer como Paulo, tudo isso que você passou e vem passando e vai passar, não se compara com a glória que Deus vai revelar para nós. Tudo isso aí, queridos, não pode nos separar do amor de Deus. Por isso, vença no Senhor. Creia no teu Deus. E você vai ver o agir de Deus. Você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Aí você vai glorificar ainda mais o teu Senhor pelo que Ele é. E pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Amém, queridos? 8h30, quero agradecer a minha oportunidade.